Em algum momento que a gente tem de definições, né, para os nossos negócios, para quem tem um imóvel só, para quem administra 100, 200, 300, momento chave que vai nortear ali os próximos anos. Eu sugiro que a gente tenha cautela, precaução, estar sempre aberto ao diálogo, evitar conflitos, que a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Seja bem-vindo ao Lampaguejando, esse programa, esse mais um episódio que você bem conhece, que é onde a gente não tem letras miúdas, onde a gente não trabalha com imagem ilustrativa. De fato, a gente tenta trazer o melhor do mundo do marketing, do mundo do empreendedorismo para você que nos acompanha. Chegamos a mais um episódio, esse episódio hoje, 42, dessa nova série que a gente está fazendo para 2025. E a gente, de fato, vai estar desmistificando muita coisa, vai estar trazendo os assuntos que precisam estar circulando. Hoje, você, tanto empreendedor, você é colaborador, você que só está aqui por entretenimento, tem conteúdo para você também. Então, para isso, se inscreva nesse canal e aproveite o material que a gente vai estar trazendo aqui. E hoje, como você possivelmente viu aqui na headline, a gente vai estar falando sobre um assunto que para muitos é bom, para outros é ruim, mas uma coisa é certa, você possivelmente já consumiu esse tipo de serviço e a gente vai estar desmistificando um pouco aqui a locação por temporada. E hoje eu trouxe aqui o Carlos Musi, que pra gente é Carlos da Sucasa, e que hoje ele é especialista em venda de imóveis. Hoje ele tem tanto a Sucasa, tem a Rose, que são empresas de um guarda-chuva voltado para justamente dessa parte de locação de imóvel. E aí, quem é o Carlos? Oba, tudo bom? Obrigado pela oportunidade aqui, agradecer. Eu sou o Carlos, né, mas tô aqui no guarda-chuva na locação de temporada, né, no guarda-chuva da Sucasa. Hoje, direto e indiretamente, somos 50 famílias, né, somando tudo, né. Para desmistificar essa coisa de que aluguel de temporada não gera emprego, de aluguel de temporada não assina carteira, né. Aqui a gente paga tudo direitinho, paga nossos impostos. E eu sou mais um empreendedor, né? Assim, eu caí de paraquedas nesse mundo da locação por temporada, né? Quando a gente começou alugando o nosso apartamento, eu e a Suelen, né? Que é minha esposa. Ela morava em Copacabana quando a gente conheceu e estava nessa de um imóvel próprio, a gente de aluguel e tudo. Aí viu que talvez ficaria apertado para a gente pagar o financiamento, que era numa época igual está hoje em dia, né? Difícil, né? De juros altos, né? Quando a gente começou, logo depois teve um boom e os juros diminuíram, mas era uma época de juros altos, né? Dificuldade de obter financiamento imobiliário. Tanto que a gente foi um dos primeiros a pegar o financiamento imobiliário pela linha do IPCA, para você ver que a gente só pegou porque tinha o IPCA na Caixa e tal, uma linha que nem vingou, né? Que a inflação também disparou nesse país depois, né? E a gente conseguiu por isso, né? Então, assim, a parcela ia ficar pesada para o nosso orçamento, a gente falou, vamos alugar no final de semana. A gente já tinha uma experiência anterior de alugar o imóvel que a gente estava alugado, né? Porque o proprietário permitia, né? A gente já tinha alugado lá No caso, você estava no Rock in alugando a Rio. casa de vocês, é isso? Isso. A gente comprou o primeiro imóvel, aí com mais custo de reforma, né? A gente precisou reformar e tudo, ficou pesado o orçamento. A gente falou, vamos ficar aqui dia de semana. Final de semana a gente vai para minha mãe morava na época no Meier, né? A gente saía de lá, final de semana, ficava lá de basicamente segunda a sexta, saía de lá final de semana e ia para minha mãe, né? A só ela engravidou, a gente começou a ver a outra temporada, a gente ficou mais no Meier do que lá. Começou ano novo, tudo, e ia para lá, a gente limpava mesmo. Eu na época estava trabalhando como concursado na prefeitura de Caxias, né? Se revezando, quem limpava ali na hora do almoço de um, na hora do almoço de outro. Eu tinha uma jornada mais flexível, então a maioria das vezes era eu que limpava, né? Tanto check-in e check-out. Então a gente ficou ali até a pandemia. Na pandemia eu lembro que a gente começou com aquela questão lá depois da China, né? Da Lombardia, né? Então falar da Lombardia ali. Aí e a sua aí tava grávida, né? Então a gente ficava meio desesperado, tinha um monte de hóspede italiano pelo Booking para chegar, então Caramba! na época o italiano tava com esse negócio de Aham. Covid, né? O pessoal tava com uma xenofobia de Covid aí com o italiano, né? Só que não deu nem tempo de caras chegarem, né? Já decretou emergência sanitária, fechou tudo, né? E a gente voltou a morar no imóvel, né? No apartamento.
Aí a gente ficou lá até a nossa filha nascer, né? Nossa filha nasceu em maio de 2020. Quando foi setembro, nesse meio tempo, a gente conseguiu trazer minha mãe do Meia para morar com o mesmo prédio que a gente morava lá em Copacabana, né? Conseguiu alugar lá. Aí a gente passou a alugar esporadicamente também, voltou a alugar esporadicamente que a gente morava. E com o tempo, praticamente, a gente voltou a morar com a minha mãe, só que no dela em cima no prédio, né? Aham. Aí as pessoas vendo esse movimento, né, já era um prédio que sempre fez muita temporada, né, assim, um Ah, legal. prédio que foi construído para ser um apart hotel, né, e acabou sendo adaptado com o tempo para ser residência, né? Tanto que ele hoje todos os apartamentos dele são de frente, né? Ele tem um corredor aberto que antes dava para ver o mar do corredor, mas logo depois subiu um monte de construção, mas antes ele tinha um corredor aberto que era para a pessoa ver o mar dali e tudo, atrás de Copacabana Palace, né? Então a gente começou a voltar em setembro, mais ou menos, de 2020, né? A gente voltou no feriado de 7 de setembro, era uma época que estava um Uhum. pouquinho mais tranquilo ali, já tinha passado lockdown, passado essas coisas, né? O pessoal começou a viajar de máscara, aqueles protocolos de viagem, né? Pessoal de home office e tudo. E a gente viu que tinha uma procura grande, né? A gente começou a reservar e subiu para minha mãe, né? Ficou lá na minha mãe direto. E paralelo a isso, como tinham diversos outros proprietários idosos que alugavam ainda naquele modelo, alguns no Airbnb já, mas alguns outros num modelo mais tradicional, né, da pessoa que alugava antes, fazia contrato, ou passava Aham. alguém na rua, que tinha, Copacabana tinha muito, e ainda tem mais menos alguns Era um mercado que já intermediários. existia, né? O mercado já existia, né? Assim, Copacabana, principalmente desde Copacabana era Copacabana, é a Copacabana, né? Tem aluguel de temporada, né? Então tem, tem até hoje alguns intermediários, né? Na rua, assim, a pessoa que fica na praia, o barraqueiro, que fazem, que sabem quem aluga. Ah, tô aqui com uma pessoa que quer hospedagem. Alguém fica perto do hotel, aí pergunta pro cara que tá com a mala e tudo. Aí tem contato de alguns Aham. proprietários mais antigos e tudo que ainda fazem dessa forma, né? Hoje muito menos, né? Depois do Airbnb, né? Então, esses proprietários que eram idosos, ainda estavam muitos reclusos ali, sem querer se expor, começaram a procurar gente para fazer a alocação por eles, né? Eles viam que a cidade estava fechada, né? A Copacabana estava vazia, mas a gente estava com os apartamentos ocupados, né? Seguindo os padrões sanitários da época, né? Álcool gel pra caramba, Aham. desinfectando tudo, né? Mas a gente estava com eles o nosso ocupado, né? Então a gente pegou um no 10º andar, que o outro nosso era no 7º, né? Aí pegou outro no 11º, aí a gente foi crescendo dentro Do do mesmo condomínio. edifício, né? A gente foi e ficou, né? Mas ali era para quando a gente começou a fazer esse tipo de administração, era uma coisa informal, né? Eu tinha tido uma experiência com imobiliária antes, mas tinha sido na locação comercial anos antes, né? Assim, era bem novo, né? Então, assim, tinha uma noção de locação, de vistoria e tudo. Mas foi uma experiência de pouco tempo, né? 6 meses, né? Mas sabia alguma coisa do mercado imobiliário nesse sentido. E como eu trabalhei em banco minha vida toda, trabalhei em instituição pública e privada, né? Sabia de financiamento, de imobiliário, conduzi muitas coisas nesse sentido. Foi juntando figurinha, né? Então, assim, foi uma soma ali de experiências que a gente foi juntando nesse momento ali da administração, né? Então, até ali a gente levou como se fosse uma renda extra. Eu estava temporário, né, na prefeitura de Caxias ali, apesar de ser concursado, mas para mim, projeto de vida, quando eu saí do banco, porque eu passei em outros concursos, né? Então eu estava naquela fila que a pandemia atrasou, né? Então eu comecei a ser chamado para esses concursos ali no meio e paralelo eu saí de Caxias, né? Saí da prefeitura de Caxias para cuidar disso, mas seria uma coisa transitória, né? A ideia era ser transitória. Aham. Só que aí, basicamente a gente foi dobrando de tamanho a cada ano. Então assim, em 2020 a gente fechou com três imóveis, né? E em 2021 a gente já fechou com 11. Aí 2022 a gente fechou com 22. Aí Aham. 2022 começou Aí saiu, né? A gente saiu do prédio, né? Espalhou por Copacabana. Teve
A gente teve a ousadia de ir para outros bairros que na época a maioria das empresas que hoje estão estabilizadas, tem mais tempo que a gente até hoje não vão muito, que é para Lapa, para Botafogo e tudo. Então a gente Só que a começou. focação na Zona Sul, né? Isso. Basicamente Copacabana, Ipanema e Leblon, né? Que é onde o ticket em tese é mais alto, né? A procura é maior, né? Mas a gente foi para lá, para o bairro de Fátima, Botafogo. Aí a gente começou a abrir pontas nesses lugares já em 2022, né? Aí em 2023 a gente acabou o carnaval, né? E aí a gente viu que era realmente aquilo, já estava com um tamanho inevitável, né? A gente tinha feito já o CNPJ, já cadastrado como imobiliária mesmo, né? Porque eu já tinha um Cresce, mas estava na pessoa física, né? Então a gente cadastrou a pessoa jurídica como imobiliária também, para poder contratar. A gente tinha uma funcionária, né? Fixa, né? A gente contratou quatro, aí foi aumentando o tamanho a partir de 2023, né? 2023 a gente teve que a gente ficou grande de verdade foi quando a gente saiu de dentro de casa e foi para um espaço. A gente foi para uma sala em, em Copacabana, nossa área de Copacabana. Mas aí nesse mesmo ritmo de crescer, dobrar por todo ano, né? No final de 2000 a gente foi em março de 2023, em dezembro de 2023 a sala já estava obsoleta, a gente foi para a loja lá da Santa Clara que a gente está até hoje, né? Então assim, a gente foi de 30 para 60 no final de 2023 e no final de 2024 a gente já fechou também com 120, né? Então a máxima ela continua até agora de dobrar de tamanho, né? Partiu Agora 240. agora não, porque a gente vai tentar otimizar algumas coisas. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas a gente ainda tá mais no processo, porque são etapas diferentes, né, no negócio. Você Sim, acaba sim. se tendo que desbloquear muita coisa, né? E como a gente não até hoje a gente não tem ninguém botando dinheiro assim na empresa, né? Não tem um sócio investidor, não tem um fundo, não captou nada no mercado, né? Pelo tamanho que a gente tem, até a gente até justificaria a gente ir para tentar uma rodada de investimentos, investidor anjo, tudo, porque a gente faz coisas diferentes das outras empresas, a gente planeja coisas diferentes. Então, assim, a gente tem uma questão de inovação que caberia, né? Tá um pouco no radar, mas assim, a gente não bota isso como um foco, né? A gente tenta crescer independente disso. Então, a gente acha que agora, com 150, 160 imóveis, a gente chega numa capacidade limitante ali de que a gente, para a gente ter um crescimento sustentável, a gente olhar assim, o processo, de Ah, rever, dar uma parada e tudo. mas você dá mais qualidade, né, sobre o trabalho. Isso para crescer sem perder qualidade. É óbvio que assim, você tem as dores do crescimento, né? Hoje eu não consigo falar com todos os hóspedes. Quando a gente começou lá em 2020, pô, eu chegava, falava, não tinha nem fechadura eletrônica na época, né? A gente dava a chave presencialmente. Então a gente perguntava, sabia de onde o cara estava vindo. Se o cara não quisesse falar, a gente não falava. Mas a gente conseguia ter um contato próximo, Era mais gourmet o contato. ter uma empatia e tudo. É claro que com não só a gente, mas todas as empresas assim não conseguem Sim. dar um atendimento personalizado para o hóspede. Isso se refaz em certas questões de avaliação, né? Hoje o cara não olha. Antigamente, se a gente tivesse alguma falha assim, no dia a dia, o cara ia olhar, pô, o carro não me tratou tão bem e tal, não sei o quê. Não vou prejudicar ele. Que eu acho que essa é a diferença entre a empresa de temporada e o anfitrião sozinho. Essa é basicamente, né? As pessoas quando vão te avaliar, eles te olham como empresa, né? Quando te olha como pessoa física, ela vai avaliar, pô, você é legal e tal. Então a gente passou por essa dor de crescimento Aham. ali que foi, né? A gente, como a gente foi muito tempo super host, a gente teve perfil com até 50, 60 imóveis, a gente conseguiu manter o super host, né? Fazendo mais de 700 check-ins 600 check-ins por mês, né?
tendo muita reserva ali, mais de até 2, 3 mil avaliações, a gente tinha média 4,90, né? Então, assim, foi um momento que a gente teve que romper e foi meio que abrupto ali, que passou a ser inviável a gente estar lá com aquela atendimento proativo e imediato o tempo todo. A gente teve que abrir mão e fazer uma coisa mais empresarial mesmo, usando de tecnologia, uma coisa um pouco mais É o impessoal. platô, né? Vocês É, tiveram que romper. isso. A gente teve que. Hoje a gente tem uma equipe relativamente pequena ainda, né? São 6 pessoas no atendimento, né? Mas hoje o nosso desafio é esse, manter esse atendimento pessoal, mas com outras pessoas. Fazer com que a nossa equipe faça o que eu faria, o que a Suelen, que é minha esposa, que fica mais nessa parte de hospitalidade, ela também faz. Aí passar essa cultura para quem está atendendo, né? E que a pessoa continue olhando a gente como anfitrião, como alguém próximo, não como empresa, né? A gente vê que muitas das vezes a gente já está com esse olho sendo tratado como empresa. Não, aquela empresa lá é a Sukasa, é o McDonald's, é o É. iFood. Então, pô, posso dar uma avaliação Ganhar um aqui benefício por ruim que cima. posso ganhar um benefício por cima. Então, a gente tá entre esse meio de romper e tentar ir. Esse é um desafio aqui nosso, né? Mas isso é algo que todo mundo vai passar um dia e tem que, É, tem que ter culhão pra passar por eles, né? Mas assim, se tu fosse dar uma dica para um empreendedor que, independente do ramo, que queira crescer saudável, o que você entende que você teve como diferencial na sua casa que fez vocês serem saudáveis? Porque sair de 30 para 60 já é um desafio. Sair de 60 para 120 também. E vocês estão evoluindo. Por mais que com a dor do crescimento, a empresa cresce avançando. O que você entende que foi um diferencial para isso? eu acho que a escala se você está na escala, você tem desafios grandes, né? Assim, a escala ela é benéfica, tem um lado todo benéfico, mas ela tem um lado perigoso, né? Assim, por exemplo, hoje se você tiver um problema, a gente, por exemplo, o volume de reservas que a gente tem, se a gente tiver tido problemas que a gente já teve lá atrás, que eu falo até financeiros mesmo, é, que a gente de problemas das OTAs não atrasarem o repasse, dos problemas de, não conseguir desbloquear tal conta por causa de limite de movimentação e tudo, alguns problemas que a gente teve ali, quando você é pequeno você consegue resolver muito mais fácil, né? Você fala de números menores. Quando você está escalando, se você está maior, aquele rombo ali fica mais difícil de você suprir financeiramente. E acho que isso vale para tudo, né? Assim, então, assim, o que eu falo que quando você crescer, você tem que ter um planejamento que te dê cobertura para tudo, né? Assim, para você do atendimento, para você mudar, para você fazer. E a história do cobertor curto, né? Por exemplo, É. hoje eu já tive vezes aqui somando a Roche e a Sukasa, a gente teve no feriado de novembro, que costuma todo mundo entrar no mesmo dia, a gente teve 78 limpezas. Foi um desafio, porque assim, você tem que chamar extra, tem que ter tudo dali no mesmo dia. Na, Agora, depois do carnaval, na quarta-feira de cinzas, o número aumentou para quase 100, foi 98. Foram os 2 dias até hoje que tiveram mais limpezas num dia. Então, assim, eu acho que para você pensar, você tem que pensar no pior cenário. Hoje você vai crescer. Se aquilo acontecer, se tiver um maior foco de demanda, eu tenho como, como, Dá conta, né? como dar conta, como suprimir, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Então, assim, a gente começou. Hoje a gente tem basicamente 20 funcionários na limpeza, né? Então, assim, se você dividir por 90, daria 5 para cada uma, né? 98. Por Mas aí dia. a gente tem extra, né? A gente faz um banco de extra. Então, assim, por mais que eventuais, né? Você tem que sempre fazer a mais. Você tem que sempre contar, chamar mais
você tem que chamar, às vezes, eventual, chamar 30 para vir 20, né? Então, assim, você fazer essa preparação contínua, né? Eu, por exemplo, se eu tenho lá um banco com 50, 60 profissionais que podem vir fazer um trabalho eventual para um dia desses de demanda específica, porque a gente foi pegando as pessoas vindo, vendo e tudo no decorrer do tempo, né? Então eu acho que você tem dentro da tua área se preparar para você dar de acordo com esses picos de demanda, né? Que acho que você quando você não entrega aquilo que você promete, eu acho que é um problema. Você entregar ruim é um problema, né? Mas quando você não entrega, quando você não consegue entregar, é um problema capital, né? Então assim, você tem que se É preparar pior. para para o pior cenário, né? Para o pior cenário de demanda, para o pior cenário financeiro, para tentar fechar tudo isso para manter um crescimento exponencial. Não é fácil, né? Mas é isso, né? Você tentar fechar todas as pontas, né? Com o recurso que você tem, né? É o que tu falou, planejamento é a chave do negócio. Que crescer desenfreado é problema. Isso. Hoje eu até falo que eu digo mais não do que sim para imóvel, né? Assim, eu, por exemplo, hoje a gente tá voltando para Barra, mas a gente disse não para Barra há muito tempo, para imóveis bons, porque a gente não tinha, a gente tinha até um preconceito, mas que que se cabe, né? Que é assim, negócio de trânsito, dificuldade de locomoção, você botar alguém para fazer um imóvel na Ayrton Senna e botar para fazer um imóvel na ali no PP, você vai demorar muito tempo para a pessoa se deslocar. A pessoa não consegue fazer. Diferente de Copacabana, que a pessoa está fazendo um imóvel no posto 6 e no posto 2, ela consegue chegar em 15 minutos, né? 10 minutos. Se der algum problema de trânsito, não tiver nada, ela vai a pé que dá, né? Então, assim, na Barra não tem isso. Na Barra, distâncias, bairro grande, distâncias são grandes, trânsito, tudo. Então, assim, a gente muito tempo protelou uma chegada na Barra, né? Hoje a gente está chegando na Barra de mansinho e tudo, mas foi pensado realmente na questão do desafio logístico, a gente não ter como entregar lá. A gente pegar, pô, às vezes a gente tá com um monte de apartamento aqui para fazer uma rota aqui. Aí eu vou ter que deslocar uma única colaboradora para Barra lá para fazer. Então a gente pensou muito antes de ir para Barra. Hoje a gente já tem tudo desenhado, tudo certinho de como faz. A gente já teve uma experiência agora no Recreio para o Carnaval, né? Foi um imóvel até que foi vendido já também. Ele entrou para ficar de vez ali enquanto não vendia, mas ele Foi foi vendido. vendido logo depois do Carnaval. Então a gente já fez e funcionou, então a gente já sabe como fazer, né? Assim, então, mas foi tudo planejado ali para você ver, porque são coisas diferentes, né? Eu acho que você naquilo que você se especializa é melhor, né? Claro que para mim fazer Copacabana, que está lá do lado e tal, que as meninas vão muitas das vezes andando, outras vezes de, de carro, mas que elas conseguem fazer 2, 3 imóveis no dia, menos custo, é mais tranquilo pra gente, né? Mas a gente hoje perdeu esse medo, né? Então assim, mas perdeu esse medo que a gente tem Sim. como fazer agora, pensado, estruturado, como, Tem conseguindo como entregar, né? entregar lá. E assim, eu vejo muito que foi o que eu falei no início desse podcast. A gente já com certeza já consumiu, né? Quem nunca viajou foi pelo Book, pelo Airbnb, mas a pessoa muitas vezes não tem noção de como funciona a parte administrativa da coisa. E assim, na tua concepção hoje, qualquer pessoa pode ter um imóvel por temporada? É algo que dá dinheiro para quem tem, né, ali? Como é que você enxerga assim um mercado? Como é que você apresentaria o mercado de locação por temporada para aquele que tem um imóvel e nunca pensou nisso? Cara, hoje o mercado não tem barreira de entrada nenhuma, né? Assim, você tem o teu imóvel
você consegue perfeitamente fazer um anúncio no Airbnb. No Airbnb. Assim, no Airbnb você vai fazer e tudo. Na Booking você também consegue. Mas na Booking, como ela é uma plataforma pensada para hotel, para você não ter problemas e tudo, você tem que parar, pensar com o tempo. Não é uma coisa tão intuitiva igual o Airbnb, né? Então, assim, muitas pessoas fogem da Booking por causa disso, né? Mas no Airbnb não, no Airbnb qualquer um consegue fazer. Com Hoje, CPF com mesmo. CPF mesmo, hoje a gente tem muitas senhoras, né, que esse perfil que eu e a Suelen temos aqui de tá com mais de 100 imóveis, de pegar e tudo, e somando com todas as outras administradoras, a gente todos os imóveis de temporada da cidade que estão com quem tem mais de um imóvel são 14% dos imóveis do Rio. Então, assim, é muito pouco. Então, a gente tem uma maioria de 85% que tem só um anúncio no Airbnb. Então, assim, a gente hoje, é, Tem muito as outras espaço ainda, né? empresas, todas elas têm só, somando todos os imóveis que a gente tem, uma pessoa que tenha dois imóveis, uma pessoa que tenha três, uma pessoa que tenha quatro, somado todos que têm mais de um imóvel, 14% só do bolo dos imóveis do Rio. Então a gente tem 85%, 86% na verdade, né, de pessoas que têm só um anúncio na plataforma. Então é aquela pessoa que está alugando um quarto, tá alugando o imóvel inteiro, que está saindo para casa da filha, que está indo. Então é bem simples de você ter, né? Realmente você tem uma renda a mais. Eu sugiro sempre é, ler um pouquinho sobre precificação. Hoje a gente tem bastante ferramentas, né? Até a própria plataforma dá anúncios parecidos e tudo, mas não confia 100% nela, joga no Google, tenta ver o do vizinho, tenta achar e tal. Porque o preço é, é um dos pilares, né? Se você saber precificar certo, é um dos pilares, né? Até para você não estar perdendo dinheiro ou para você não estar deixando de ganhar ficando vazio, né? Mas hoje qualquer um consegue. Tem muitas mães solteiras, muitas mães que os filhos viajaram, foram para morar fora e começou a alugar um quarto quarto que era do filho para estrangeiro, que aí não consegue complementar a renda para pagar o condomínio. Que hoje as pessoas falam, na Zona Sul, tal, aumentando IPTU e tudo, não sei o quê, é, área nobre e tudo, mas assim, são prédios que são condomínios caros, né? Condomínios para mais de R$ 2.000 sem uma vaga de garagem, sem nada, só por manutenção. Então, assim, é um custo caro que muitas das vezes a pessoa alugando ali, ela consegue pagar, né? Assim, do que eu falo, hoje eu faço parte do conselho do edifício que eu tenho, né? Apartamento, e assim, a inadimplência nos imóveis de temporada é zero, entendeu? A gente não tem inadimplência em imóvel que está alugado por temporada. E isso não são nossos, né? Tem prédios que tem histórico de problemas, de prostituição, de tráfico de drogas, de serem bagunçados, de síndico que deu golpe e foi embora com fundo de reserva, que se recuperaram, que hoje conseguem fazer obras, muitas das vezes até sem taxa extra, se modernizar e tudo, porque tem um aumento muito grande dos imóveis temporários, né? O aumento do valor de venda, né? É significativo, mas esse pagamento que em dia, essa diminuição da inadimplência, hoje para os condomínios que antes tinham esse problema, foi fundamental. Hoje você não vê mais tantos problemas em edifícios grandes assim. Hoje um edifício grande é até mais robusto a administração do que num edifício menor, com poucos apartamentos, muito em função do pagamento em dia do que voltou com a locação por temporada. E quando a gente fala de facilidade, Carlos, como é que as pessoas em volta olham isso?
Como é que o síndico vê isso? Talvez muitas pessoas entrando diferente no prédio. Como é que é a aceitação do pessoal que administra o prédio e não o apartamento? Tem resistência? Hoje o pessoal já está com a mente mais aberta sobre isso? Como é que tá? Porque antigamente, foi o que você falou, antigamente Copacabana era comum, né? Hoje ainda é, mas em outros bairros provavelmente não. Como é que ficou essa polarização de locação por temporada hoje? Então, né, a gente está hoje nesse momento no auge do debate, né? Nos últimos anos a gente está num momento ali de definição, de todos os stakeholders envolvidos se manifestando, né? Vereadores, tem sindicato hoteleiro, né, que é um setor paralelo que também faz parte das partes interessadas, né? A gente tem sindicato de administradoras de condomínios, síndicos profissionais. Então, todos hoje estão se manifestando, né? A partir do projeto de lei, né, que é completamente constitucional, né? Mas que as pessoas, assim, não veem muito ou esquecem ou a mídia às vezes para ganhar clique e tudo, que a gente já tem uma lei que regulamenta o aluguel de temporada desde 1991, que é a lei do inquilinato, né? Que ela regulamenta e é uma lei que está ativa, né? Hoje a gente teve decisões no STJ que não são vinculantes, né? Que a gente tem uma maioria de votos numa outra parte que chegou, que o aluguel de temporada não é com atividade comercial, né? Se você jogar no Google, a Airbnb é atividade comercial, assim, em edifício residencial não pode. Então isso não é uma verdade, né? Então assim, muita das pessoas de boa fé ou de má fé se valem ainda dessa notícia que saiu no meio no ano passado para usar fins do seu interesse, né? Para favorecer, né? Isso, que não é verdade, que se for esmiuçar a fundo, as decisões foram suspensas, né? Todas as decisões que tinham ali foram suspensas e hoje os ministros votaram 3-0 para que o aluguel de temporada não é uma locação comercial. Então não tem essa de meu prédio tá no estatuto que é residencial, o aluguel de temporada é uma atividade comercial, não tá proibido. O que eu vejo que está acontecendo, muitas pessoas que são sensatas, síndicos, administradores de condomínio, ou imobiliários de aluguel tradicional, síndicos profissionais, são sensatos, eles não se valem dessa falácia, né? Eles tentam contornar e tudo, por mais que eles tenham uma oposição ao aluguel de temporada da forma que né? Da forma que vem sendo e tudo, por interesses financeiros ou por questões de trabalho e tudo. Ainda sendo contra, eles mantêm uma convivência harmoniosa, institucional, a gente criam regras, a gente cumpre. Então, assim, muitos ainda fazem isso, mas tem uma minoria que se valeu ou para proibir de fato ou para perseguir. Eu já tive casos em edifício aqui que teve vazamento do que a responsabilidade era do condomínio que a síndica não quis pagar porque o apartamento era de temporada, assim, ela dificultou porque na opinião dela Foi a pessoa que o fez. aluguel de temporada é ruim, a gente já tinha tido uma outra é, atrito com ela em questões pequenas, né? Então ela não queria, dificultou ao máximo fazer esse reembolso para a pessoa, né? Então essas dificuldades do dia a dia aparecem ali, né? Hoje num condomínio que votou a proibição nessa forma errada, né? Numa assembleia simples, sem ter o quórum de 80%, sem 2/3, proibiu, ele deixou os proprietários fazerem locação até o carnaval. No carnaval eles suspenderam. Aí botaram um monte de multa nessa GE ali que eles fizeram. Caramba. Aí, assim, quando chegaram 5 multas de acesso indevido e uma multa porque a gente não fez o check-out. Deu 6 mil de multa para o proprietário no edifício. Então, assim,
É algo razoável? Não é algo razoável você chegar e multar a pessoa. Aí você questiona a síndica, teve alguma perturbação de sossego, algum barulho, as pessoas deram festa, a pessoa trouxe. Quem que a pessoa trouxe? Foi garota de programa? Foi alguém que fez algum problema no condomínio? A pessoa descumpriu alguma regra e tudo? Na resposta é negativa. É uma pessoa que estava na frente do. Uma família que ela pegou dois Airbnbs, né? Alugou dois apartamentos no Airbnb, um nosso e outro de uma outra empresa, um de frente com o outro, uma família de 6 pessoas, eles ficavam rodando entre si. Sendo que no edifício, o aluguel era até 5 pessoas, nessa regra mesmo que eles botaram. Então, em nenhum momento o apartamento ficou Lotou, né? Lotou, entendeu? A pessoa ia, visitava e saía. Então, assim, é uma falta de senso que a gente vem encontrando no dia a dia, né? E essa multa do check-out, eu não posso. A gente orienta, assim, a gente orientou a pessoa, vamos. Você me avisa quando você estiver saindo e tudo, e eu vou até, a gente vai até a acomodação. Mas eu não posso suprimir o direito de ir e vir da pessoa. Eu não posso chegar e falar que a pessoa não pode sair. Isso não existe, entendeu? Ah, você não pode sair. É, até porque a pessoa, quando ela quer ir embora, às vezes aconteceu uma emergência, o voo foi antecipado, que foi o caso. O voo dessa pessoa, ela conseguiu antecipar o voo na madrugada, o voo que ia ser de noite, que ela teve que ficar na rua, até depois do horário do check-out dela. Ela conseguiu antecipar para 6 da manhã na noite anterior. A gente foi questionar ela depois e tal. Aí ela falou: ah, não avisei, porque eu saí antes e tudo, aqui tem fechador eletrônico. Aí, assim, a justificativa do condomínio é que ele poderia ter deixado torneiras ligadas, coisas ligadas. Eu falei, cara, mas assim, ele poderia ter deixado, assim, mas que. O prejuízo é do apartamento, né? O proprietário poderia ter deixado, um profissional que foi lá fazer um serviço poderia ter deixado, um inquilino poderia ter deixado. Então, assim, filho pode. Então a gente fica nessa, né, no meio dessa questão, né? E hoje que a gente tem muito, assim, questão da segurança. A gente, nas casas, a gente faz o cadastro de todos os hóspedes, independente do condomínio pedir ou não, né? Hoje a maioria dos condomínios pedem, graças a Deus. A gente, nesse quesito, a gente concorda com o condomínio, a gente nunca se furtou de fazer. Hoje a gente paga um sistema que ele tira a pessoa manda foto do documento, tira uma selfie e o sistema valida se aquela pessoa é a mesma que está na foto do documento. Então, assim, a gente tem uma camada de segurança a mais do que a maioria dos condomínios exigem, né? O Airbnb dá pra gente só. O Airbnb retém só o documento do primeiro hóspede, né? Muitas das vezes não retém do segundo, do terceiro, do quarto. Então a gente retém de todos, né? Então a gente sabe exatamente quem está entrando, a gente usa de outros sistemas ali de complementação de pesquisa, né? Por a gente ser imobiliária, a gente tem acesso a sistemas de fichas, né? De análise de fichas e tudo. Então a gente tem todas as informações das pessoas que vão aqui Então é alugar uma com a coisa gente. segura, né? Então, assim, muito difícil a pessoa alugar um Airbnb com uma empresa que tenha todas essas travas de segurança para ter problemas. Hoje se fala muito de um assalto que teve em Copacabana, mas ele ainda não foi divulgado que ele foi um assalto com engenharia social, né? A engenharia social, a pessoa descobriu que tinha um apartamento alugava ali para Airbnb, mas que no outro apartamento no mesmo prédio tinha joias, tinha dólar, tinha euro, tinha isso, daquilo. Então a pessoa não entrou no prédio sem saber o que ia assaltar, não, pegou um Airbnb à toa e foi lá Já foi planejado. Já né? foi planejado, já foi com essa informação. Como tem na mídia, assim, você vê ali que tem dezenas de outros casos. O cara falou que era neto de uma moradora, filho da outra, vizinho da outra, e o porteiro liberou, né? Então, assim, a gente acha que foi um caso isolado, né? Não tenho certeza que foi um caso Só isolado. estavam buscando um culpado. Isso. Se a você locação. procurar 5 casos na mídia de pessoas que alugaram por temporada e teve
algum assalto, algum problema no condomínio, você não vai achar nos últimos 5 anos. Aí você bota isso no universo de Não. 2 milhões de reservas. Se você não acha É 5. igual que o pessoal falar que avião é muito perigoso. Não, avião é um dos veículos mais seguros do mundo. Só que eles só divulgam o que dá ruim. Isso. E assim, o que eu falo muito, cara, é assim, eu não consigo muito fugir da cultura do lugar, né? Assim, óbvio que a gente faz o máximo e vários edifícios, inclusive na própria Praia do Júnior, que a Praia do Júnior em Copacabana era sinônimo de prostituição. Hoje os edifícios na Praia do Júnior são os que têm mais dificuldade se um hóspede quiser levar alguma garota de programa nos edifícios que a gente administra Por lá, causa da verificação, ele né? não consegue passar pela verificação nossa e do condomínio. Os condomínios lá trabalharam realmente para mudar essa questão da fama do lugar, né? Então, assim, mas no geral a gente não consegue fugir da de Copacabana ser um bairro que tem um histórico de prostituição, que tá no bairro, né? Agora você vai para Botafogo, Flamengo, Catete, você não tem zero problema com isso, entendeu? Assim, às vezes acontece do hóspede querer acessar lá com uma menina que conheceu na rua e tudo, em Copacabana, mas é da questão do lugar, né? Assim, é uma cultura do ambiente que a gente não consegue, não consegue tirar, né? Agora a gente consegue barrar, por exemplo, a profissional que está lá de ela atender no imóvel nosso. Isso a gente consegue, isso a gente tem mecanismo, tem ferramentas para fazer. Então, o que acontecia? Já, às vezes, a pessoa alugava um imóvel lá e começava a atender lá no edifício, né? Hoje, para a gente, ainda está nas nossas regras que é proibido, qualquer atividade comercial, inclusive, principalmente a prostituição, né? Então, a gente barra, né? A gente tem outros mecanismos que a gente sabe se que aquela pessoa que está fazendo contato daquele número, daquilo tudo, tem perfis em sites de prostituição e tudo. Então ele já embarrera ali, né? E tem multa, a gente pode tirar e tudo, cancelar a locação. Então, em Copacabana tem essa questão da prostituição que não tem em outros bairros. Mas fora isso, assim, na maioria absoluta das locações a gente não vai ter problema. Claro, a gente hoje trabalha com mais de 120 imóveis, né? Então, às vezes, uma coisa que é 1% para todo mundo, né? Às vezes, para a gente está todo dia, né? Então, assim, a gente hoje trabalha para diminuir isso na fonte com mais afinco do que um anfitrião solo, né? Um anfitrião solo ele já consegue viver, não ter esse trabalho de ter que investir em tecnologia, de fazer uma Mas também é pesquisa mais ampla, de ter um perigoso de procedimento. cair nesses problemas, né? É mais perigoso. Mas assim, a gente consegue fazer porque a gente já tá experiente. Tudo que eu falo que assim, a gente vai montar um apartamento do zero aqui, vai começar a fazer, vai pensar em 500 problemas que podem acontecer. Ele vai acontecer o 501 que a gente não pensou, né? Porque isso é uma caixinha de surpresa. Mas para a maioria dos outros problemas que a gente tem, assim, de pessoas, e pessoas são imprevisíveis também, mas basicamente quase tudo que é possível e pensado no longo de temporada a gente já viveu. Então a gente já tem um protocolo, já sabe como agir, entendeu? Então a gente consegue fazer muitas das coisas a gente já consegue prevenir antes de acontecer, né? Então por isso que a gente a experiência já traz isso pra gente, essa bagagem. Por isso a gente tem, no geral, para a quantidade de imóveis que a gente tem locações muito tranquilas, assim. Eu falo que se quando eu chego no condomínio, não pode bagunça, não pode isso, aqui não tem. É o que você mais escuta, né? Assim, não pode bagunça, não pode ser alto, não É. pode isso. Eu falei, cara, meu amigo, se eu tenho 120 imóveis e o telefone que toca depois das 10 da noite é o meu, não de ninguém, não do robô, não é nada. É de 10 às 6 da manhã. O que toca de 10 às 8 da manhã, o que toca é o meu telefone.
Então você imagina se eu quero alguém para dar trabalho para o condomínio, para dar trabalho para o vizinho, para dar trabalho para isso, para dar trabalho para aquilo. Então a gente já faz, já faz o filtro Mas na... tem sentido que tem melhorado essa indagação, esse pessoal que fica perguntando, que fica fazendo esses avisos, porque tá ficando mais comum, né? Então, melhorando não tá. O que que acontece, por exemplo, que aconteceu no meu prédio, que eu tenho apartamento, é que o pessoal que reclamava no início virou para temporada também. O cara saiu Gostou. o cara saiu do apartamento dele e alugou um outro maior e aluga dele por temporada. E é o cara que mais reclamava de barulho. E assim, a Se der malho relação. dele, ele nem liga mais. Não, assim, não liga. Ele virou a chave, alugou o dele e falou. Uma hora ele cansou de conta, falou, não, vou alugar aqui também por temporada, vou alugar o meu de 2 quartos, um maior aqui e vou morar. Vou morar perto, vou pro maior e vou ter a renda desse daqui por temporada. Então, assim, o que eu vejo é isso, eu vejo as pessoas é, 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 aceitando, né, nesse sentido, né, assim, nesses prédios específicos. Agora tem prédios que isso não vai acontecer, que a gente sabe que isso não vai acontecer, que isso não é todo mundo que vai acontecer. Continua, mas eu acho que é mais um trabalho de educação Sim. de informação e de tolerância de todo mundo, né? Assim, a E tem gente, gente educando isso? eu acho que ainda falta um pouco de de sensibilidade não só da gente gestor, né? Acho que falta a gente divulgar o que a gente faz. Os vizinhos muitas das vezes não sabem isso tudo que eu estou te falando. Que Uhum. a gente faz que a gente faz de pegar identidade, tudo, de, por exemplo, não deixar uma JBL no apartamento, não deixar nenhum aparelho de som, não deixar uma Alexa no apartamento, para não ter barulho, né? Acho que falta nós gestores e os anfitriões de uma maneira geral divulgarem tudo que a gente faz, né, de trabalho preventivo, e acho que falta muito principalmente do Airbnb. O Airbnb hoje divulga na mídia um comercial. Ah, não fique no hotel, vem para o Airbnb. Você você É, tá com a tua família e teus amigos aí no hotel, vai ficar cada um no quarto, vem para um Airbnb só e tal. Então isso cria uma rixa, né? isso cria na cabeça da pessoa que a pessoa vai lá para fazer bagunça, né? Então eu acho que o Airbnb falta ele falar o que que ele faz, né? E ele fala que a locação é segura e tudo. Divulgar na grande mídia para chegar nessas pessoas que não são o nicho do anfitrião, né? Que não são o nicho do proprietário, nem o nicho do hóspede. O nicho desses outros stakeholders ali que estão envolvidos, né? Tem um site lá que é para síndico, tem um site lá que é. Mas eu acho que falta uma propaganda na grande mídia ali, voltada mesmo para isso, porque é difícil, assim, é uma luta que tem que ser travada não na, não atrás de uma mesa, não atrás do celular, não atrás do computador, mas sim na frente, né? Verdade. No dia a dia, né? Porque a locação ela, de temporada ela sempre existiu, né? Então, assim, e não é só turismo, né? A gente hoje pensa que a gente está no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, Tem estudo, tem evento. estudo, tem. Eu tive meninas de Volta Redonda que estavam fazendo mestrado em Botafogo e elas ficaram 2 anos alugando de 15 em 15 dias de terça a sexta um apartamento nosso. Aí no final elas, pô, botaram um agradecimento e tal, um nome pra gente, fizeram uma carta, mandaram foto delas, que se elas tivessem, elas eram três, dividiam o aluguel pelas três, que se não fosse a gente dar essa flexibilidade para ela, fazer isso, elas não conseguiriam Se formar, né? se formar. Então, assim, a gente tem diversos outros casos, assim, a gente alugou em Laranjeiras ali, do lado do Hospital do Coração, o que que vem de família ali, que o cara tá Tá para fazer uma inter... cirurgia, tá fazendo internado. A gente aluga em Botafogo, ali na praia, do lado daqueles prédios comerciais que tem lá, que a gente pega às vezes de pessoal de petróleo, pessoal em trânsito, pessoal da Coca-Cola em trânsito, da Leve, que também tem sede ali perto. Então
É uma coisa além do turismo, né? É uma comodidade, né, cara? Você poder, você poder organizar isso, participar de histórias, né? A pessoa, quando ela depende de uma locação, querendo ou não, ela tá dependendo de um acolhimento, né? E o mais fácil e simples que isso acontecer, isso é melhor para a experiência da pessoa. Então, pô, eu super sou adepto, cara. A gente vai pra Alphaville às vezes, mesma coisa, a gente procura lugar em Osasco ali pra ficar por É. perto. Então, assim, é algo que funciona, beneficia e é mais barato, né, cara? E muitas vezes é mais barato do que tu pegar um apartamento, um condomínio lá, um hotel e coisa do tipo. Então funciona muito bem. Cara, o que eu fico perguntando, como você fala, vamos supor, eu pego minha casa, alugo e vou para outra ficar de aluguel. Isso muitas vezes pode soar estranho para quem ouve, mas falando financeiramente, como isso compensa, Carlos? Então, o Inclusive, foi o que aluguel. vocês viveram lá com a sua mãe, cara. É, assim, hoje a gente tá no outro de aluguel, né? Foi um dos apartamentos que eu disse não algumas vezes, né? Falei, não, falei, pô, mas eu disse, o apartamento tava todo vazio, né? E muita coisa para fazer. A pessoa falou para mim, queria botar pra temporada porque eu não consigo vender e tal. O que que você acha? Eu falei, cara, acho que vai ter que fazer muita coisa aqui. Talvez o retorno demore um pouquinho a chegar e tal. Você tem essa segurança? E aí falei mais ou menos com a Sueli, né? Falando, aí eu mostrei a foto e tal, falando, não, vamos alugar ele lá, a gente muda pra lá, a gente já tava pensando. Eu falei, cara, mas tem certeza? Porque não era muito o que eu queria naquela época. Mas eu falei, a gente tá aqui de aluguel, a gente tava morando no mesmo prédio, mas no aluguel de um outro, né? Que era onde tinha uma espécie de um garden, né? Onde a gente lavava roupa e tal. Tava disponible na empresa. Não, a gente já tá mudando a sede da empresa, a gente sai daqui, que a menina ia fazer 18 anos e ia vender, né? A menina vai vender aqui e tal, a gente já antecipa, fala com ele e tal, aí a gente alugou ele mensal, né? Então hoje a gente também mora de aluguel, né? E tem o apartamento nosso alugado por temporada, né? Compensa porque o aluguel de temporada, ele na média é de 2,5 a 3 vezes mais do que o aluguel comum, né? Então o rendimento ele compensa nessa diferença, né? Principalmente se ele for um quarto-sala, um estúdio, uma kitnet, um conjugado, como você quiser chamar, né? Ele tem um valor muito maior É, do que ele seria alugado mensal, né? mensal, né? Isso Então, aí numa projeção você. de, vamos botar, de uma kitnet, sei lá, em vez da pessoa fazer R$ 1.000, ela consegue três no mesmo lugar, em média. Pô, Isso. Então, assim, ainda compensa. Muita gente faz isso, né? É um movimento da pessoa é, melhorar o padrão dela de vida, né? Sem investir, né? Praticamente sem investir, né? Porque hoje uma pessoa para é um dinheiro que já existe, mas tá parado, né? ela bota o imóvel dela, que o imóvel, hoje pela nossa Constituição, ele fala que o imóvel é para se usar, né, ou para você gerar recursos com ele, né? Então, assim, você hoje tem um imóvel, você pode. O nosso direito de propriedade brasileiro é esse, você pode ou usar ou gerar recursos com ele, né? Então você está Gerando utilizando recurso. a forma do momento, né? Constitucional, né? Pela lei do inquilinato, que não é uma atividade comercial, por a É, forma que pô, gera mais porque se recursos, né? considerar atividade comercial por temporada, pode considerar também pro mensal, né? É, Assim, a tá gente ganhando não. dinheiro da mesma forma. É, porque qual que é a diferença, né, assim, para um hotel, né? No hotel você tem o frigobar, o cara ganha, você tem a lavanderia que se lava alguma coisa o cara paga, você tem o café da manhã, você tem uma gama de serviços que no aluguel de São extra, temporada né? você não tem. São extras que você não tem, assim.
E o hotel, ele na verdade, ele paga menos imposto até do que a gente que é empresa, né? Que hoje eu vou pagar no Simples o ISS, eu vou pagar o valor lá do Simples, que do Simples vai recolher todos aqueles tributos, Uhum. ISS, Sim. PIS, CONFINS, vou pagar meu imposto de renda sobre o meu apartamento, o proprietário vai pagar sobre o apartamento dele, O o, mesmo imóvel tem vários o, pagamentos. o Airbnb ele paga o ISS sobre o serviço, a taxa de serviço dele. Então, assim, ele às vezes ele é tritributado, né? Sem contar os impostos que a gente paga de consumo, né? De roupa de cama, de, de produtos de limpeza e disso, daquilo. Então, assim, é, a gente não, a gente faz uma atividade residencial, né? Mas a gente não deixa de ser tributado e não é uma atividade comercial, a gente não vende serviço ali. Então, assim, tanto que a média da diária num hotel é 1,7 hoje no Rio, né? A pessoa vai. É mais fácil a pessoa ficar um dia, vem pro Rio e fica um dia no hotel. A maioria das diárias ficam menos de 2 dias. Num apartamento de temporada, são 4 dias. Então, assim, a rotatividade não é igual de um hotel. Assim, muitas É das vezes, verdade. a gente não, a maioria das empresas e das pessoas não tem lavanderia. Imagina você trocar. Hoje eu pago menos porque eu lavo na escala, né? É o ganho de escala que a gente estava Aham. falando antes, né? Mas assim, se em Copacabana um quilo de se lavar uma roupa de cama é R$ 35. Imagina a pessoa que é sozinha trabalhar para fazer uma diária, igual um hotel. Então, assim, a maioria das pessoas elas não trabalham uma diária. E a maioria das reservas do hotel no Rio são uma diária. Então não tem muita essa concorrência ali, né, nesse sentido. Aí não tem muita essa atividade comercial. Hoje eu até trabalho ainda uma diária, mas cada vez mais a gente está aumentando esse padrão mas é em imóveis específicos, assim, imóvel muito pequeno, é muito perto de mim, tudo, mas por custo não compensa na maioria dos lugares, né? Tem que mexer todo dia é brabo. Assim. E é basicamente isso diferencia de uma atividade residencial de uma atividade de No hospedagem, né? fundo tem mercado para É, todo mundo. Tem o cliente que é. vai querer a diária do hotel e Vai, tem o vai, cliente que vai, vai vai, vai. querer a alocação por temporada. É. Eu duvido se você chegar em qualquer hotel hoje aqui do Rio, de São Paulo, da região dos lagos, de qualquer lugar, o cara tem uma trava de uma diária, de 3 diárias, que é o padrão de Copacabana, é o padrão. Você vai conversar com a pessoa que aluga sozinha, a maioria das pessoas não aluga menos que 3 diárias. A gente aluga duas por padrão, né? Mas a maioria, porque a gente tem essa eficiência da, da escala, né? Do ganho de diminuir os custos na escala, né? Mas a maioria das pessoas, o anfitrião sozinho, se eu for conversar com a maioria, eles não fazem menos que 3 diários. Então, assim, a concorrência não tá aí, né? E o que acontece que a gente vê muito, e eu já vi, a gente está ali atrás do Copacabana Palace na Carvalho de Mendonça, né, que a gente tem, eu já vi isso acontecer até com o Copacabana Palace algumas vezes. A pessoa vai para o Copacabana Palace, fica um dia, vive aquela experiência lá, cara, que acho que eu nunca fui lá, mas eu já fui no Sheraton do Vidigal ali. Eu acho que, mesmo se você morando na cidade, eu acho que são lá o Sheraton, o Marriott, Pestana e tudo. Acho que são experiências que mesmo quem é carioca quer viver, né? Pela selfie. Pela selfie, pela experiência, pelo Instagram, por Aham. tudo, né? Acho que é a experiência que todas as pessoas almejam, pelo menos ali uma vez na vida ali, faz ano, pelo menos uma vez na vida ali viver, ir na piscina e tudo. Então, assim, eu já tive gente que saiu de lá e ficou um dia no, Ficamos no lá e Copacabana Palace e vai ficar uma semana para turistar no Rio. Então, aqueles 2 dias que ela ficou lá no foi pra Copacabana turistar o foi Copacabana. para ficar lá no Copacabana Palace, aproveitar o Copacabana Palace.
Aquela outra uma semana que ela ficou comigo ali no apartamento atrás de Copacabana, é para ela ir pro Cristo, é para ela ir pro Museu da Manhã, é para ela ir pro Porto Maravilha, ela para ela ir aproveitar a cidade. Porque a gente como anfitrião aqui no Rio, acho que ninguém tem a pretensão de ser a atração principal, que o seu apartamento é a É atração mais um principal. recurso, né? O apartamento, a atração principal que a pessoa vem é a cidade. Cidade, isso aí. É a cidade, seja para turismo, seja para lazer, seja para negócio, seja para tudo. O nosso imóvel não é diferente, por exemplo, do imóvel no campo. Pô, o cara está indo para aquele imóvel no campo que tem piscina, que tem cachoeira, que tem fazendinha, que tem tudo. O cara vai para lá e Pra viver aquilo ali, né? não importa se é em Porciúncula, se é em Friburgo, se é em Petrópolis. Então a atração é o imóvel. Esse é um negócio. A gente que é apartamento, a gente que é urbano, a atração é a cidade. Então tem espaço Ela só para precisa todo de um mundo. lugar pra dormir. Então são coisas comitantes, né? Tem espaço para todo mundo. Pegou a dica, Emily? Aí, tu que gosta. 2 dias no Copacabana Palace e os outros 5 na sua casa. Aí, ó. Já Não, pegou mas a é dica. verdade, cara. Todo mundo que é carioca, cara, assim, independente, você tá no Rio, você vai se hospedar no Rio, pô, você é maluco, não sei o quê, cara. Eu fiquei lá no Sheraton, foi maneiro, cara. Piscina, todo mundo queria ir naquela praia ali que é mais difícil acesso lá e tal. Todo mundo fica meio receoso de parar ali, né, que é no meio, ou muita gente acha que é particular do hotel, né? Tem uma lenda urbana que é particular do hotel, mas não é verdade, né? Você consegue o acesso por ali pela escadinha, né? Mas assim, todo mundo quer. Eu tinha vontade de ir ali, nunca tinha. A única praia do Rio que eu não tinha ido. Aí, pô, piscina bacana, café da manhã bacana, vista legal, cara. É uma experiência. Aí, O hotel valeu, é uma né? experiência. Então, assim, não tem. Não é algo muito superior do que qualquer outro apartamento. Eu acredito que ninguém, assim. Negaria ali passar por essa experiência, né? Assim, quero ficar no Copacabana Palace, é, mas quero ficar uma semana, assim, é outro padrão. Aí o É. cara não, o cara nem olha, nem abre o Airbnb. O cara que vai ficar uma semana, que vai ficar 2 semanas, Tem dinheiro pra isso. ele nem abre o Airbnb, cara. Assim, o cara nem. Agora, a não ser que o cara queira, assim, tipo, passar 45 dias. Aí tem outros imóveis, tem um outro segmento de alto padrão aí que são dos imóveis mais caros, né? A gente tem um imóvel no Arpoador que a diária média dele enquanto a nossa, na maioria, é 3,7, a diária média dele é 11,7, porque ele tem aquela vista lá do pôr do sol de Ipanema, né, do Arpoador, né? E ele pega muitas pessoas que vêm para o Rio para passar mais tempo, né? Passar, sei lá, o Um tempo mês, todo de né? férias e tal. Mas a diária dele é muito mais cara, né? Então, assim, nesse alto padrão tem essa procura, né? Mas no geral mesmo, é o cara que tem dinheiro, que quer passar alguns dias aqui, ele vai pro hotel, vai pra Arena, que é do lado, vai pro E é Fazano. prático, muito Ele é mais prático. prático, muito mais prático. E a gente já avançando, Carlos, e depois de tudo isso que a gente falou, se existe alguém que quer colocar um imóvel para alocação de temporada, quer se orientar, claro que eu sei que tem uma questão de pesquisa de local, né, isso aí tudo é calculado por vocês, mas como é que a pessoa faz? Quer cadastrar o imóvel dela com a sua casa? Tem expertise, né? Eu já fiz mais de 50 vendas para imóveis administrados com a gente ou não, voltadas para a temporada, né? A maioria ficou com a gente, né? A gente tem muito apartamento que era nosso, foi vendido e ficou com a gente. E tem apartamento que a gente participou da venda e a pessoa toca por ela mesma, né? Ou a pessoa fez com outra empresa e tudo. Mas a gente dá esse suporte. A nossa diferencial é que a gente dá esse suporte na procura, né? Hoje a gente ainda tem muita oportunidade na cidade, assim, é, não só de lançamentos, né? É, mas de imóveis antigos, né? De imóveis que, que a gente ainda tem
para fazer alguma modernização, né? Colocar ele melhor um pouquinho, imóveis que já estão modernizados, né? Já estão prontos para entrar, então ainda tem oportunidades em todos Tem esses mercado. segmentos, né? Hoje você consegue até com menos de 200 mil já ter um imóvel e começar a trabalhar com ele, né? Já começar a ter uma renda com ele, né? A gente ainda tem algumas últimas oportunidades com isso, né? No imóvel na planta você tem bastante lançamento, bastante oportunidade, né? Mas eu não sugiro muito o imóvel na planta para quem está com o primeiro imóvel, né? Assim, se tem, Tem um acho tempo muito, melhor, né? Pra esperar. acho melhor você começar já rendendo, né? Que hoje você faz por mais que não seja o imóvel do teu sonho e tal, você já pegar um imóvel já pronto, usado, né? Você já começa a trabalhar ele para ele começar a te dar retorno, né? Então, assim, às vezes se você está pagando um imóvel na planta 2 anos, né? Se ele é como investimento, você vai ficar 2 anos com aquele imóvel lá sem te dar nenhum retorno, né? Óbvio que ele vai ter uma valorização ali na frente, mas se a sua ideia não é vender ele de imediato, né, depois do lançamento, né, não é Não fazer, faz diferença, não, né? não faz diferença. Então eu acho que a pessoa tem que investir sim no imóvel da planta, mas pensar na partir do segundo imóvel, né? Acho que quem está com o primeiro imóvel tem que pensar num usado e fazer essa aquisição pensando nisso. Então hoje a gente tem muita oportunidade em prédio no centro que era que era só comercial que virou misto, né? Que tem valores menores, né? Pode chegar. Copacabana vai ser sempre a aposta mais segura, né? Da cidade, né? Assim, é o, é o público que tem. Mas a gente tem muito bairros adjacentes ali da Zona Sul que hoje tem ocupação até superior a Copacabana, Flamengo, Catete, Botafogo, né? Hoje a gente consegue ótimos resultados ali e tem um budget um pouco menor do que Copacabana, né? Mas Copacabana ainda tem muita coisa, ainda tem muita movimentação, tem muita gente que fez housing flipping lá atrás, no início da pandemia, durante a pandemia, que agora quer realizar, né? Então, assim, é um momento ainda tem margem para valorizar, né? Vai crescer, né? E tem muita oferta. E como é que a gente encontra a sua casa hoje? Pelo site, né? A gente tem uma equipe de atendimento, tem corretor especializado. Hoje a gente usa usa muita tecnologia, né, para atender melhor, para a gente buscar um melhor preço de diária, para ter um melhor resultado, para oferecer também melhores oportunidades para quem quer investir, para quem quer deixar um imóvel que já tem com a gente, né? A gente tem um contrato que é bem flexível, né? Quem quiser conversar com a gente a gente conversa sempre sem compromisso e tudo, marcar um café lá com a gente lá na Santa Clara, ou que a gente depois visite e veja o imóvel, a gente sempre está aberto ao diálogo com todo mundo. Show de bola, show de bola. E Carlos, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por essas dicas aí. E assim, eu acredito que as informações que você passou fez com que a gente entendesse um pouco melhor o mercado. Então, pra gente é um ponto muito positivo. Tá? E pra gente finalizar, eu já até agradeço você que está assistindo até agora, você que acompanhou a gente aqui. Vou passar de novo pro Carlos para ele se despedir, mas não esquece de compartilhar esse episódio, o quão benefício vai gerar pra gente agora. Com certeza a gente participa de locação por temporada, então são assuntos que estão norteando a gente que a gente precisa estar atento e que a gente precisa estar ciente de que funciona, é seguro e que vale a pena. Carlos, vou passar a bola para você finalizar, você dando uma dica para seus amigos que são anfitriões, que são empresas. O que você dá como dica para que essa mensagem propague para mais pessoas, para que o mercado onde você está hoje cresça e tenha mais pessoas investindo? O que você daria como dica para isso? Eu que agradeço, cara, a oportunidade aqui, cara. Sempre bom poder falar. Vocês
são muito competentes, cara. É um prazer trabalhar aqui com vocês aqui no dia a dia. Eu acho que é um momento que a gente tem de definições, né? Para os nossos negócios, para as nossas fontes de renda, né? Para quem tem um imóvel só, para quem administra 100, 200, 300. Então é um momento chave que vai nortear ali os próximos anos. Então eu sugiro que a gente tenha cautela, precaução, que a gente tome todas as medidas de segurança, né? Pedir sempre identidade dos hóspedes e tudo. Tá sempre aberto ao diálogo com síndicos, com vizinhos. Relacionamento, né? É, evitar conflitos. Assim, a gente pode ganhar muito mais na conversa, na educação, na, na, na proximidade, né, de tentar explicar as coisas e tudo. A gente sabe que é um pouco difícil, eu vivo isso no dia a dia, né? Tem muitas vezes as pessoas não querem ouvir a gente, mas acho que a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Então, primeiramente a gente manter a calma e ir tranquilo, mas a gente lutar pelo nosso direito É isso aí. e fincar o pé que a gente vai fazer. Mas tudo com isso na, de maneira tranquila, sem perder a razão, porque realmente é um momento chave de definição. Qualquer coisa que eu fizer de errado, que um outro profissional fizer de errado, ou que um anfitrião fizer de errado, vai ser propagado. Vai Então a gente prejudicar o não, mercado, né? então a gente não pode dar motivos assim para isso, né? Então eu acho que é seguir nessa linha, seguir trabalhando, Muito seguir bom. lutando pelos nossos direitos aí, para que nada que seja inconstitucional seja aprovado. Com certeza. Valeu, gente. Forte abraço pra você. Valeu. Até a próxima.